nome é Elza Miranda e eu sou a mensageira da fé. E esta é a Bíblia Falada. Inscreva-se já neste canal para não perder nenhum capítulo do livro de Números. Hoje, capítulo 11, versículo 1. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou, e o Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu, para que me disseste que levasse ao colo, como o aio leva o que cria? A terra que juraste aos seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dar-nos carne a comer? Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E, se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. Versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens, dos anciões de Israel, de quem sabe quem são anciãos, do povo os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne.
porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nós ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias e nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que lhe bastem. Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás, a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 dos anciãos do povo, e o pôs em toda a roda da tenda. Então o Senhor na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aquele que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldad, e o nome do outro Medad. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíam da tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse: Eldad e Medad profetizaram no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Pois Moisés lhe disse: tem tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu do arraial, ele e os seus anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe cardonizes do mar, e espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia de outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram codornizes. O que menos tinha colhera 10 homeros, e estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Próximo capítulo, capítulo 12, a sedição de Miriam e Arão. Inscreva-se já neste canal e não esqueça de nos deixar o seu like. Deus te abençoe.